Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos aprender como é que a gente faz para fixar melhor a peça na mesa da nossa impressora. Tá a fim de aprender mais? Segura aí! Bom pessoal, nesse caso aqui, o que acontece? Olha só. Essa nossa pecinha aqui, nós utilizamos uma técnica chamada de brim. Você já deve ter ouvido falar. Em algumas situações, a gente remove esse brim e usa uma outra técnica chamada de skirt. E em uma terceira opção, a gente ainda remove essas duas técnicas e usa uma chamada haft. Bom, eu não curto muito o haft. O que acontece com ele? Por que eu não gosto muito dele? Na programação básica, ele acaba consumindo um pedaço da peça. Então, você percebe que uns 2 milímetros mais ou menos, dependendo da configuração, acaba sumindo da peça. E isso daí, a gente tem que se programar bem aí para poder trabalhar com essa falta de material que vai sofrer a sua peça. Bem, outra coisa que eu acho muito legal, eu estava tendo aqui alguns probleminhas referente à adesão da peça na mesa. Ela estava dando arp mesmo em peças de PLA. Muito bem, o que a gente tem que fazer, pessoal, para tentar resolver esse problema? Primeira coisa, a gente tem uma impressora aberta, da qual está sujeita aí a muito pó e a muita sujeira do dia a dia. Então fica ligado, porque provavelmente se a sua impressora for aberta, você vai ter que fazer uma limpeza periódica mais acirrada aí na sua mesa. Bem, essa é a primeira coisa. Limpa, lava muito bem com água e sabão, de preferência detergente, para desengordurar a sua mesa. O que eu fiz aqui na minha e deu um resultado que eu achei até interessante. Mas eu não posso conferir, eu não tenho muito costume de usar mesa de vidro, então eu não posso garantir para vocês que isso funcionou ou não. Eu peguei uma lixa 80, uma lixa ferro 80 e lavei o vidro com a lixa 80. Então ele criou ali alguns riscos nesse vidro, ele saiu, deixou de ser aquele vidro transparente, né, bem translúcido, e passou a ser um vidro um pouco meio fosco. Então isso, por a gente ter aumentado a rugosidade superficial do vidro, pode ter acontecido aí uma aderência um pouco melhor no caso do vidro. Mas se a gente for por essa linha de raciocínio, então o vidro jateado é melhor do que o vidro comum. Então isso aí eu ainda não testei, nós vamos testar numa próxima ocasião. E caso vocês já tenham feito esse teste, comenta aí qual foi a sua percepção sobre o assunto. Bem, no meu caso, eu geralmente utilizo mesa de alumínio, o pessoal que está me seguindo há algum tempo já sabe disso. Eu me dei muito bem com a mesa de alumínio e me dei muito bem também com o laque. Eu costumo utilizar o Fix ou o Carina. Ambos fixação extra forte. O Fix antes, há uns 6 meses atrás ou 8 meses atrás, ele era mais forte do que o Carina. Só que hoje eles mudaram a composição. A gente percebe que eles mudaram a composição, inclusive pelo cheiro. Eu tentei comprar o mesmo modelo que eu já tinha comprado antes, eu não achei mais. Então, esse daqui, o extra forte, houve uma mudança aí na composição. Eu não sei dizer exatamente qual foi essa mudança, porque não fica descrito em nenhum lugar, mas ficou mais fraco para a impressão 3D. Talvez para cabelo ele esteja fazendo a função que lhe é exigido. E o Carina, ele é muito bom também, o pessoal conhece bastante aí o Carina, usa bastante e dá um bom resultado. Tanto quanto o Charme, qualquer outro acaba dando aí um bom resultado. Mas todos sabem, para quem já me acompanha há algum tempo, a parte mais importante é o controle da temperatura. Se vocês forem ver,
Você controlar a temperatura do seu processo é de fundamental importância. Por isso que a gente enclausura a máquina. Mas, se você não enclausurar a sua máquina, mesmo você utilizando o PLA, provavelmente, em algumas situações, você vai acabar tendo aí o empenamento da sua peça. Hora ou outra, isso vai acabar acontecendo. Pode ser que, se a peça ficar extremamente fixada na mesa, por você estar utilizando um método mais adequado, fazendo a primeira camada, que é de fundamental importância, a primeira camada bem esmagadinha ali, consumindo todos os espaços da mesa, fazendo com que ele realmente tenha uma boa aderência, pode acontecer aí, principalmente se você estiver utilizando o ABS, de começar a rachar entre as camadas. Geralmente isso é problema de falha no controle de temperatura externa. Bom, como é que a gente pode tentar resolver? Uma das formas é você tentar aumentar um pouco mais a temperatura para ele fundir um pouco melhor as camadas. Mas, se tiver falha no controle de temperatura e as camadas estiverem bem fundidas, ele vai empenar e vai descolar da mesa. Não vai ter como fugir muito disso. Então, a dica mais importante que eu tento passar para vocês aí é: controle o melhor possível o seu processo. Bem, já falamos então de skirt, de raft e de brim. Vamos dar uma olhadinha no computador para ver qual a diferença de cada um deles e o que a gente pode melhorar em cada um deles para poder trabalhar de uma forma mais assertiva. Vamos lá. Olha só, pessoal, nesse caso aqui, dessa nossa pecinha, se vocês forem observar, qual que é a característica que eu tenho? Eu tenho que toda essa parte inferior da peça vai estar no ar. Então, aqui, muito provavelmente, nós vamos ter que utilizar o suporte para essa peça. Bom, essa pecinha aqui nós temos rosca na parte interna, rosca na parte interna aqui também, então eu vou optar por fabricar essa peça nesta posição. Eu até poderia dar uma inclinada para cima, mas aí a rosca acabaria tendo aí um prejuízo. Bem, então eu vou deixar ela nessa posição. Quais são as formas que a gente pode fazer para melhorar a aderência? Olha só, vamos lá. A primeira opção é o skirt. E o skirt, como é que ele funciona? Olha só, o skirt ele cria apenas algumas linhas no contorno externo da peça, mas ele não tem conexão com a peça, fazendo com que isso aqui seja apenas uma limpeza de bico para retirar aquele material que provavelmente esteja já um pouco queimado dentro do bico. E aí você elimina pela parte do skirt. E aqui você já tem aí uma boa visão se a sua mesa está nivelada ou não. Então por aqui, se você observar bem o skirt e ele fizer a volta todinha sem problema nenhum, sem ficar muito esmagado em um local e pouco esmagado no outro, uma superfície bastante homogênea, você já vai perceber que aqui a sua peça vai funcionar muito bem. Qual que é a vantagem desse skirt? A vantagem é que ele não gera nenhum tipo de rebarba na sua peça. Então a sua peça vai sair já meio que limpa, vamos dizer assim, de rebarbas. Aí nós temos, por exemplo, a contagem de linhas. Eu posso colocar, por exemplo, 5 linhas, caso eu queira um número de linhas maior. Olha só, ficou com 5 linhas aqui. Nós temos aqui a distância, por exemplo, caso eu queira aproximar, ele já fica já mais pertinho da peça, muito bom. E no caso aqui, eu posso ter o brim. O brim, qual que é a característica? O brim ele vai criar na peça várias linhas, aumentando a área da base da sua peça. Então esse brim faz parte da sua peça que você vai ter que desconectar depois. Por isso que isso acaba gerando um pouco de rebarba na sua peça. Olha só, aqui nós temos brim somente para fora. Se eu tirar essa opção, olha que bacana. Ele faz um brim para fora, mas ele também joga uma área para dentro da sua peça, ó, aumentando ainda mais
a área de contato entre a peça e a sua mesa, melhorando assim a fixação. Olha só, quando a gente coloca aqui brim substitui o suporte, veja só o que é que vai acontecer. Nesse caso, ele coloca um brim em toda a parte da peça. Repare que eu tenho um brim aqui também, ó. Por quê? Essa parte toda arredondada aqui, ó, é o que faz parte da peça. Daqui da peça para fora é o suporte que nós temos, ó. Nós já temos linhas aqui de suporte. Mas nesse caso, quando a gente coloca aqui brim substitui suporte, ele vem também fazendo um brim na parte aqui, ó, por cima do suporte. Isso aqui é bastante interessante para você ter aí uma correta fixação da peça na mesa. E o suporte ele fica em segundo plano. Olha só, uma outra coisa muito interessante também é você habilitar o brim de suporte. Dá uma olhada no que acontece. O brim de suporte agora faz com que no suporte também tenha uma camada bem extensa grudando na mesa. Você pode perceber que toda essa área aqui, ó, ela é muito mais resistente e está fixando o suporte na mesa, para você não ter aquele problema clássico do bico vir dar um totozinho, por exemplo, no seu suporte e acabar descolando o suporte da mesa. Então habilitar o brim de suporte é uma opção bastante interessante para melhorar aí a aderência do suporte na mesa. Então tá aí uma outra opção bem legal também. Muito bem, e essa opção agora é o chamado de raft, que também é conhecido como canoa. Esse raft, o que ele faz? Ele cria uma base para você todinha do material da qual você está trabalhando. Então no caso aqui, ele tem 4 camadas mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4 camadas, formando como se fosse uma base totalmente colada ali na sua mesa. Isso aqui pode, por exemplo, resolver um problema de empenamento da sua mesa, aí é interessante. Mas o porquê que eu não gosto muito de utilizar? É por causa disso aqui, ó. Ele acaba consumindo, olha só, uma boa parte da peça. Olha só aqui, ó. A sua peça começou a ser feita aqui. E ela começa a ser feita aqui e daqui até aqui embaixo você perde. Então é uma altura aí que para quem está querendo trabalhar com precisão é um problema. E às vezes você vai fazer um ajuste de uma peça na outra, acaba ficando um vão, você não sabe por quê e você utiliza o raft. Tá aí. Esse é o motivo. O raft ele consome parte da sua peça. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Vimos aí então os 3 métodos: skirt, brim e raft. E ainda vimos aí a opção mais barata hoje da gente trabalhar com um gel fixador aí, que seria o spray em laqui. Então, ficou a dica aí, um grande abraço para vocês, até a próxima!